Amém? Então vamos lá, eu quero ministrar ao coração da igreja palavras que nos ajudem a alcançar os filhos de Deus da nossa família. Na outro domingo falei aqui que o plano de Deus, o propósito de Deus, através de Abraão, é que seriam benditas o quê, irmãos? Todas as famílias da terra. O plano sempre foi esse, alcançar todas as famílias da terra. Então não mudamos o que Deus planejou, pelo contrário, estamos salientando isso. Amém? Então agora que você já abriu em Lucas 15, também já está aqui nas minhas costas na projeção. Leia comigo do verso 11 ao verso 16. A mensagem não é longa, daqui a bem pouco tempo vou estar terminando, mas eu quero que ela seja uma mensagem aplicativa, que nós possamos apropriar dela para clamar pelos filhos eleitos perdidos na casa do Pai. Existem filhos de Deus eleitos que estão perdidos fora da casa do Pai. E é por eles que nós vamos clamar hoje, amém? Jesus ensinou, nosso Salvador e Rei, o Verbo vivo, disse o seguinte, Lucas 15, 11. Leia em voz alta quem quiser, vamos lá? Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar os porcos. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa parábola de Jesus, né, muito conhecida, parábola do filho pródigo. O que é a palavra pródigo? Não é muito usual, né? Ninguém usa a palavra pródigo. É gastador. A palavra pródigo quer dizer gastador. Parábola do filho gastador. Olha para esse texto que você provavelmente já viu alguma vez alguém ministrar, você já leu na sua Bíblia, você tem essa história na sua mente. Jesus usa essa metáfora, essa ilustração, esta parábola, para fazer uma aplicação muito especial. Há muita profundidade aqui, mas eu queria ficar realmente no mais simples. Como a história se apresenta a nós. Esse jovem, ele pede ao pai todos os seus bens, o pai lhe dá todos os bens, reparte a parte dele da herança, e a palavra de Deus diz que ele vai consumir a herança toda. Ele vai gastar tudo. Imagina aí, vai criando na sua mente um jovem que está na casa do pai, na casa do seu pai, onde ele tem tudo, onde ele tem moradia, onde ele tem alimento, onde ele tem vestimenta, mas na cabeça dele ele está preso. Ele quer uma suposta liberdade para viver a vida do jeito dele. Como ele imagina que a vida será para ele só bênção, né? Só vitória, como diz aí no jargão popular no meio evangélico, só vitória. E ele pega todos os bens dele e começa a viver, como diz o texto no verso 13, dissolutamente. Ele sai gastando tudo, queimando todo o dinheiro. Se fôssemos parafrasear para os dias de hoje, esse jovem cheio do dinheiro da herança,
teria gastado na night, né, como dizem os jovens, na balada, pagando uísque para todo mundo, bem caro, mais caro, talvez com drogas, com prostitutas, com mulheres, porque o seu irmão, na continuidade da parábola, vai dizer que ele gastou com meretrizes. Ele quis esbaldar-se, né, cair dentro do mundo, da vida lá fora, e gastou tudo. O que esse jovem não podia imaginar é que viria uma grande fome naquela região, e que ele, imprudente como foi, não guardou nada para si manter. E nós já sabemos onde ele vai parar num curral de porcos. Agora tem um detalhe, irmãos. Jesus, sendo judeu, contando esta metáfora, essa parábola para judeus, você não faz ideia como esse jovem se desgraçou. Porque pela lei de Deus, os judeus não comem carne de porco, não criam porcos. Para os judeus, os porcos, animais, o animal porco, era contaminado, era indigno, era, como é que eu vou dizer, impuro ritualmente. Então, você não faz ideia como o judeu entende esta passagem. Criar porcos era a coisa mais indigna que um judeu poderia fazer. Criar porcos. Ele não só, por necessidade, teve que criar porcos, que era o pior dos piores trabalhos que um judeu podia assumir, como ele passou fome ao ponto de querer comer a ração dos porcos. Poderemos parafrasear que esse jovem que saiu de casa com uma boa grana, bem rico, ele chegou rapidamente ao fundo do poço. Ele chegou ao fundo do poço. Literalmente, num poço de lama cheio de porcos, com fome, desgraçado, fora da graça. Essa metáfora nós vamos aplicar daqui a pouco. Mas ela ilustra claramente alguém criado, muito bem criado pelo pai, muito bem suprido, muito bem educado, mas que não soube ser grato. Não teve prudência. E decidiu viver dessa maneira aí. Essa parábola era para atingir os filhos de Deus que estão dispersos. Muitos filhos de Deus dispersos. E agora sim vou aplicar na vida da igreja. Vamos pensar naqueles filhos que foram criados dentro da igreja. A ideia aqui é que um filho ingrato, um filho sem juízo, sem conseguir medir consequências, se afastou da casa do pai e acabou literalmente na lama. Agora vamos pensar nos nossos filhos, criados no Evangelho, dentro da redoma da graça, criados desde pequenos, não é? Eu não tive esse privilégio. Eu vim para Jesus, eu já tinha 23 anos de idade, já era um homem, já tinha servido a aeronáutica, eu já era um homem feito, estava no mundo, na night. Mas eu tenho certeza que isso identifica alguns entre nós aqui, e alguns que não estão mais aqui no nosso meio, criados desde pequenininho na casa do Senhor, pai e mães cristãos, aprenderam a orar desde pequenos, aprenderam a ler pequenos versículos, seja em casa, seja nas classinhas da igreja, foram guardados do mal através de orações, de clamores que os pais fazem para que o filho não se perca. Mas mesmo eu não tendo na minha história essa origem, né, de um lar cristão, logo que me converti, conheci vários casos de jovens criados no Evangelho, criados em casas cristãs, que assim começaram a ter alguma autonomia, ou arranjar um trabalho, ou coisa parecida,
logo saíram da casa de Deus para experimentar a vida no mundo. E a desculpa, que se dá nesses casos é que a igreja, ela é uma prisão. Na cabeça desses jovens, a igreja é uma prisão, ela prende, ela tolhe a liberdade. O jovem criado no Evangelho, ele pensa assim, poxa, desde pequeno, meus pais têm me ensinado, eu tenho aprendido na palavra, que eu não posso beber, que eu não posso me embriagar. E essa geração todinha de jovens desse tempo, quanto mais jovem eles são, mais cedo começam a beber nas festinhas. E eu fico assim observando, o jovem que não pode participar dessas coisas porque a consciência dele não permite. Mas fica aquele comichão dentro do jovem. Eu queria tanto ver como é que é tomar um porre, acordar com a cabeça inchada, cheia de dor de cabeça. Você não faz ideia, jovem. Você que foi bem criado no Evangelho, você não sabe o que é um porre de vinho. Vinho, especialmente, mais do que cerveja e outras bebidas, dá uma dor de cabeça quase mortal. É horrível. A pessoa pede para morrer no dia seguinte. Mas e a curiosidade, irmãos? Já fica naquela curiosidade, como é que deve ser ficar alto? Ficar assim, alegre. Se não ficar curioso até com fumo, com drogas. A desculpa de muitos jovens, adolescentes, ao saírem para o mundo, é porque eles tinham a impressão de estarem sendo tolhidos, quando na verdade estavam protegidos. A casa de Deus não é uma... Vamos imaginar, nós somos as ovelhas, e as ovelhas ficam dentro de um aprisco. O que é um aprisco? É um cercado. É um cercado com porta na entrada, e a porta é o próprio Senhor Jesus. O aprisco não é uma cadeia. O aprisco é um abrigo, pelo qual nós entramos e nos protegemos. Quando o jovem está dentro do aprisco, o jovem adolescente, ele pensa que ele está preso, e ele quer sair do aprisco, se aventurar, cair no mundo. Na verdade, ele acaba se colocando vulnerável ao ataque dos predadores, dos lobos, dos ursos, do inimigo. A casa de Deus não é uma prisão. A casa de Deus, o lugar guardado na presença do Senhor, não é uma prisão. Eu não estou me referindo às quatro paredes. Estou me referindo a estar no corpo do Cristo. Estar no corpo do Cristo não é tolir a nossa liberdade, é proteção. Quantos podem dizer amém? Mas o jovem pensa diferente. Teus filhos pensam diferente. Eles acham que foi proibido a eles muitas coisas. Não pode isso, não pode fumar, não pode beber, não pode se drogar como se fossem coisas boas, Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso chegar de madrugada numa festinha? Você mora no Rio de Janeiro, sabe, faixa de Gaza, violência para tudo quanto é lado. Mas quando a gente é jovem, a gente não pensa assim, Que isso é fato. É fato. Vou mostrar a vocês uma estatística. Eu pesquisei na internet. Não sei quantos conhecem o canal Portal Guia-me. Existe canal evangélico, Portal Guia-me. E lá nesse canal, eu pesquisando, encontrei o seguinte índice estatístico. Diz assim lá no Portal Guia, assim, pesquisa do Lifeway. Então é pesquisa americana, que serviu de referência para o Portal Guia. 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano entre os 18 e 22 anos. Pesquisa feita nas igrejas americanas, 66%. E quando eu li a reportagem, eles estavam celebrando que diminuiu, porque antes era
80% dos jovens, na faixa dos 18 para os 22 anos, mas basicamente quando é a faixa da universidade, da faculdade, quando os jovens vão para essas faculdades, ainda mais aqui no Brasil, que tem viés doutrinário de esquerda. Já preguei uma vez aqui, padrão Edson Freire. Queridos, isso não é preconceito do seu pastor, isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Foi implantado aqui no Brasil um sistema educacional marxista, comunista. Isso é fato. Qualquer pesquisa básica na internet, você vai comprovar o que eu estou falando. Por isso, muitos jovens cristãos, quando chegam dentro desses ambientes de faculdade, universidade, fraternidade, eles se corrompem, eles se perdem. É feita a cabeça deles de que o cristianismo que está errado. O cristianismo que é fábula, que é mentira. E alguns jovens se perdem. Foi criada uma jovem aqui nessa casa, desde novinha, no começo da igreja, 17 anos atrás. Não vou falar o nome porque é questão ética. Tá bom? Ela não está mais na presença do Senhor, eu não posso falar o nome. Posso dar detalhes do que aconteceu sem dar o nome. E essa jovem foi criada aqui na igreja, filha de mãe cristã, filha de pai cristão. Então cria em Jesus, cantava os louvores, tinha fé no Senhor. E ela foi para a faculdade. E eu me espantei com a transformação dessa jovem. Eu nunca tinha visto, não é, no carnaval, aquela jovem se exibir em público. Ela botou um biquininho mínimo e foi para o carnaval. Não bastasse isso, o fato de ela estar se expondo no carnaval, ela fez questão de colocar como adereço na cabeça dela a cruz e a foice. Isso me chocou. Ela está no mundo, no carnaval, já é terrível. Mas por que ela adereçou a cabeça dela com a cruz e a foice comunista? Se tornou radical defensora do comunismo, criado no Evangelho. Outro jovem que foi criado aqui na igreja. Eu vi esse jovem muito novinho mesmo. E eu me lembro dele bastante oprimido, era uma criança oprimida. Ele fez parte da juventude da igreja. Nos alegramos com ele, com a evolução dele. Esse jovem saiu da presença do Senhor. E esse jovem está hoje num centro de macumba, batendo curimba. Ele saiu de Cristo para servir os orixás. Passou anos aqui conosco. Então, queridos, quando eu falo de estatística, você deve levar a sério isso que está sendo mostrado aqui. 66% dos jovens desviarem. Isso é muito alto esse índice, irmãos. Se fosse 30%, para mim seria terrível. 40%, 50%, 66%. Então não é de se espantar que alguns de vocês que criaram seus filhos no Evangelho, hoje choram aos pés do Senhor pela vida deles. Como esse jovem da parábola de Jesus, que tinha tudo dentro de casa, mas o mundo o atraiu de tal maneira que ele abandonou tudo e se entregou à vida mundana, à promiscuidade, a dissipar seus bens. É fato, queridos. Por causa disso, Deus colocou no meu coração esse clamor. Existem alguns fatores para um jovem criado no Evangelho sair e querer conhecer o mundo. Um deles é a curiosidade natural. O jovem quer saber como é beber, como é fumar, como é ficar na balada a madrugada toda, na rave, gospel, sei lá que rave que ele vai. Ele quer saber como é o carnaval. Não tem jovem que fica com comichão no carnaval? Queria ver como é lá no carnaval. Só tem demônio para tu contar lá, passando para um lado para o outro. Gente vestida de demônio, gente pelada. Mas eu queria ver como é. Então tem essa curiosidade que, infelizmente, leva muitos a se perderem. Mas existem outros fatores. Um dos fatores é o livre-arbítrio.
por mais que os pais insistam numa criação saudável, justa, santa, na presença do Senhor, incentivando a criança desde pequenina, né? Como diz o texto, ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Os pais investem. Mas não se esqueçam que seu filho tem livre escolha. Livre-arbítrio é fato. Amém? Queria que vocês abrissem um texto que não está em Lucas, está em Jó, capítulo 1, verso 5. Jó 1, 5. Pastor, o ambiente familiar não determina o destino do jovem? Não, não necessariamente. O ambiente familiar saudável é uma bênção para a vida do jovem, se ele assim quiser permanecer. Se ele assim quiser valorizar todo o investimento de Deus através da família na vida dele. Mas como tem livre escolha, ele mesmo no ambiente santo, ele pode escolher as trevas. Ele pode escolher o mundo, ele pode escolher um vício. O livro de Jó é muito interessante, falando aqui para os pais, né? Estamos falando de filhos perdidos. Jó tinha 10 filhos, homens e mulheres. E essa passagem mostra que Jó era preocupado, Jó antes das enfermidades da aprovação de Deus. Quando Jó ainda era saudável, quando ele ainda era rico, quando ele ainda tinha 10 filhos. Jó era preocupadíssimo se algum dos filhos dele não estava na contramão da vontade de Deus. Vamos ler só esse versículo, igreja? Para dar o contexto bíblico, certo? Vamos lá? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra o Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esse é um dos maiores exemplos do Antigo Testamento de um pai zeloso pela vida dos filhos. De um pai que está preocupado dos filhos não se perderem, de não ofenderem a Deus. Blasfemar é ofender a Deus no mais alto grau. Jó os santificava, 10 filhos. Quantos filhos você tem para se preocupar? A maioria do povo brasileiro tem 2,5 filhos, é a estatística. Não é? Quantos filhos você tem para se preocupar? 1, 2, 3. Hoje eu estava vendo um programa culinário, né? Que contamina menos na hora do almoço. Não posso botar qualquer coisa não, porque tem muita coisa contaminante na internet. Estava vendo um programa culinário de crianças cozinhando. Bem inocente. Não é? Aí não atrapalha a minha mente na hora de estar aqui diante de vocês. E nesse programa apareceu um jovenzinho de uns 13 anos, que até ganhou o programa, né? Era uma competição. E ele falou: eu tenho 11 irmãos. Eu falei, na hora pensei, misericórdia essa irmã, a mãe dele. E cristão, o rapaz, fez questão de declarar que era servo do Senhor. Falei, caramba, 11 irmãos. Quem hoje tem tantos irmãos assim? Antigamente era assim, né? Pastor Manuel teve quantos irmãos, pastor? Pastor Manuel teve quantos? Quantos? Vocês ouviram? Quantos irmãos, pastor? É sério? Teve 21 irmãos. Jesus, a gente se sente assim, né, irmão? Diferente. Mas antigamente era assim, era 12, 11, 10. Então tem muito filho, né? E essas mulheres abençoadas, com um ventre abençoadíssimo para gerar tanta criança na vida. Que útero abençoado, né?
Normalmente não tem nem descanso entre uma gravidez e outra. Terminou um resguardo, já embarca em outro, e assim vai aquela escadinha de diferença de 1 ano para um irmão para o outro. Misericórdia, ficar 10, 12, 15, 20 anos engravidando e gerando gente. Antigamente era assim. Vocês estão rindo, mas era assim, no tempo bíblico era assim. A palavra de Deus que deveria encher a aljava de filhos. Então era incentivado a ter muitos filhos. Hoje é complicado, né? Cada filho, para botar até na faculdade, você vai gastar não sei quantos milhões. Hoje o pessoal pensa em termos de dinheiro. Eu vou ter um filho só, vai sair mais barato. Vou ter 2, o dobro de gasto. É assim que o povo pensa, racionaliza, né? Mas imagina que é ter um monte de filho. Então, queridos, vocês têm poucos filhos. 1, 2, 3. Meu cunhado agora perdeu um filho, mas tinha 4. Minha cunhada teve 5 filhos. Imagina então o exemplo desse pai, Jó, que clamava e santificava cada um dos filhos dele. Ele ficava ali preocupado, será que a minha filha vai se perder, vai se blasfemar contra Deus? Será que um dos meus filhos vai se perder, vai blasfemar contra Deus? E a preocupação dele gerava esse movimento de orar por eles, de clamar por eles, por sacrificar por eles. Você tem 1, tem 2, tem 3, clame, invista na vida dos seus filhos. Nunca pare de orar por eles. Nunca pare de clamar por eles. Não se canse de orar pela vida deles. Se Deus tivesse permitido meu filho ficar no mundo, ele teria hoje 16 anos. Meu filho Isaac. Ele teria exatamente hoje 16 anos. E o fato de eu e Lenice amarmos a Deus, servirmos ao Senhor continuamente, não garantiria que ele estaria na presença do Senhor. Mesmo que o criássemos com todo zelo, com toda a santidade. Como estão entendendo? Existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio de cada indivíduo. A livre escolha. Amém, queridos? Como você não tem certeza se o seu filho abençoado, que cresceu na presença do Senhor, que cantava hino desde pequeno, que lia versículo desde pequeno, vai ser salvo, você como pai tem um papel: clamar dioturnamente pela vida, pela salvação do seu filho. Amém? Continue clamando, continue clamando, continue clamando e não pare de clamar, até que ele esteja no meio da congregação adorando do seu lado. Em nome de Jesus. Existe um outro fator para um filho de um cristão parar na sarjeta, na rua, nas drogas. Esse outro fator é uma falsa conversão. Uma conversão não genuína. Todo pai, toda mãe cristã pensa que automaticamente seus filhos já são salvos. São eleitos de Deus. Não é verdade. Mesmo sendo criado na igreja, aprendendo corinho, aprendendo a palavra, tendo um perfil cristão, um jovem pode se desviar. Porque as experiências anteriores deles pode ser fruto até do convívio, da prática contínua na casa, mas não necessariamente uma experiência transformadora da sua alma. Eu sempre gosto de pontuar esse detalhe aqui, irmãos. Deus, nosso Pai, não tem netos. O que significa isso? Deus não tem netos. O filho de um crente já não é necessariamente um salvo. Deus tem filhos. O seu filho, saído do seu ventre, é teu irmão em Cristo. O teu filho, para você, é pai e filho. Para Deus, é irmão. Teu filho é teu irmão em Cristo. Deus não tem netos. Todos são filhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Todos entenderam? Está claro? Teus filhos, se professam a fé em Cristo, são teus irmãos. Eles não devem perder a perspectiva de que são seus filhos. Você é pai, você é mãe, e a honra é devida a vocês. Mas na prática são seus irmãos em Cristo.
a quem vocês devem discipular e fazer de tudo para que permaneçam firmes na fé. Amém, povo santo? E às vezes as conversões não são genuínas. É só o costume. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, verso 2. Eu preciso dar esses outros casos para você entender o contexto daquele filho que se perdeu da parábola. Hebreus 4, verso 2. Já vamos voltar para a parábola. Muito provavelmente já está aqui. Não vou nem olhar. Pelo sorriso da irmã ali, já está aqui, né, irmã? Hebreus 4, verso 2. Hoje já tenho fé. Hoje eu tenho fé que está aqui atrás. O versículo. Já está. Vamos lá, queridos. Quem quiser ler com o pastor. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, filhos de cristãos podem ouvir a palavra, podem ouvir inúmeras vezes ao longo de anos, mas não depositar fé naquilo que ouviram. A fé não é fruto do intelecto. A fé é fruto da revelação do Espírito dentro da alma, de uma experiência sobrenatural. Só ouvir a mensagem não quer dizer que está crendo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando ela é gerada pelo Espírito. Então, em nome de Jesus, eu quero estimular os pais daqui presentes a pensarem nos seus filhos caso estejam desviados. Porque essa batalha só vai ser ganha através de um mecanismo. A oração, o clamor. Não é obra de intelectualidade. Não é obra de persuasão humana. Ah, pastor, mas se eu falar muito para o meu filho, ele vai se converter. Não é assim que funciona. Você pode falar, você pode citar versículos. Você deve ministrar a ele. Mas tem que ter noção de quem converte o homem é o Espírito de Deus. Poder do Espírito é que convence o homem. Não há persuasão humana. Não há jeitinho para uma pessoa nascer de novo. Uma pessoa ser convertida a Cristo genuinamente. Só o Espírito Santo pode fazer esse papel. Amém, povo santo? Vamos voltar para parábolas. Lucas capítulo 15, verso 17. Lucas 15, 17. Nós deixamos o filho pródigo na lama. Nós não, foi onde nós paramos, né, irmão? Aonde nós paramos, ele está atolado na lama com fome miserável. Podia ser um dos nossos filhos. Poderia ser até o meu filho, quem sabe, se estivesse vivo, não sei. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa na lama, morador de rua, às vezes dependente químico, às vezes, não é, viciado em alguma outra coisa, eu penso assim, poderia ser alguém próximo a mim. Não é mais um no meio da multidão, não é apenas uma pessoa que eu não conheço. Poderia ser alguém. Por isso, queridos, eu, por exemplo, eu, pastor Damásio, não acho graça nenhuma de vídeos na internet com pessoas bêbadas. Tem gente que se escangalha de rir com bêbado. O bêbado vai tropegando nas pernas, cai, dá cambalhota. Eu não vejo graça. Porque logo penso, podia ser meu filho, podia ser meu pai, podia ser meu tio, podia ser um parente. Quando a gente fica mais insensível a essas coisas, a gente acha graça de tudo. A Bíblia tem um nome estranho para isso. Sabe quando você ri de qualquer coisa, até de atropelamento de bêbado? Chama chocarrice. Essa palavra estranha, né? Chocarrice. É rir de qualquer coisa. É rir de coisa que não é para rir. Eu não rio de vídeos de pessoas bêbadas.
A pessoa está tomada, às vezes moças jovens, mulheres. A gente pensa em bêbado, pensando no sexo masculino. As mulheres dessa geração estão bebendo tanto quanto os homens. É no mesmo nível. Não pensa que só bebe homens. As adolescentes, jovenzinhas, vão para as boates para beber, para se embriagar, para voltar sem condição nenhuma no final da noite, largada num Uber, podendo sofrer até violência sexual. E elas bebem com força. O pastor de vocês está sempre analisando a humanidade. É o meu papel. Eu tenho que ver o que está acontecendo no mundo para poder falar com propriedade. Então, eu posso garantir a vocês que as adolescentes estão bebendo tanto quanto os meninos. E as bebidas começam na faixa dos 12 anos de idade. Então, você que tem filhos de adolescente e libera ele para todas as festinhas, fica de olho onde é a festinha. Vá verificar se tem adultos por perto. Vá verificar se não vai rolar muito álcool e droga nessa festinha. Porque já começa na faixa dos 12. Antigamente era 16, 18, agora é 12. Fala a verdade para vocês, irmãos. Não sei se meu filho, se fosse vivo, estaria na presença do Senhor aqui na casa de Deus. Não posso afirmar isso. Por mais que eu quisesse, por mais que minha esposa quisesse. Me condoo com todos os casos de jovens criados no Evangelho que estão hoje fora. Volta e meia clamamos aqui por eles. E o pastor de vocês ainda faz uma coisa que pode ser até taxada como errada. Eu pego a imagem deles na internet, já que é pública, e trago aqui e boto num PowerPoint desse tamanho, o rostinho deles, para que vocês, a igreja, se lembrem deles. Eu falar o nome de um jovem, um adolescente aqui, cai no vazio na sua mente. Você não sabe quem é. Você não sabe nem como é que é a face dele, às vezes. Então, eu me proponho a trazer as imagens, as fotos deles aqui, para que pelo menos nós visionemos os rostos, talvez sensibilize a nossa alma, que esse é um jovem que precisa de oração, que precisa de libertação, que precisa voltar para a casa de Deus. Enquanto ninguém me processar, eu vou continuar fazendo assim. Se um deles me processar por apropriação de imagem, direitos autorais, outras coisas mais. Mas eu não quero nem saber, vou receber o processo. Sabe o que eu quero? É que você se lembre desse jovem. É que você se lembre do rosto desse jovem. Que essa imagem fique na sua mente. Lá na sua casa, no quarto de dormir, tu lembre dele. Lá você vai lembrar. E aquela jovem que eu vi naquela foto. Vou clamar por ela, mesmo que você não saiba o nome. É tudo que me importa. Não estou muito preocupado com quem acha que é politicamente correto. Estou preocupado em almas salvas. Estou preocupado em alcançar seus filhos. É tudo que me importa. Não tem nada, não tenho nenhum outro viés nisso. Não faço isso para aparecer, não ganho curtida por causa disso na rede social. Eu quero a salvação dos seus filhos. Eu desejo isso no meu coração. Amém, povo santo? Vamos voltar para aquele filho perdido na lama? Lucas 15, 17, já está aqui, né? Nesse caso da parábola de Jesus, o jovem, no fundo do poço, caiu em si. É uma das coisas mais difíceis de acontecer quando uma pessoa está em pecado, é ela ter um profundo arrependimento e correr para a casa de Deus. Sabe por que é difícil? Porque quando a pessoa que sabe mais ou menos quem é Deus, e ela está em pecado grosseiro, está em prostituição, está no vício, ela se sente tão indigna, ela se sente tão desgraçada, fora da graça. Desgraçado não é palavrão, é fora da graça. Que ela fica com vergonha de chegar à presença de Deus. Fato é, isso é um fato. Alguns não voltam para a casa do Pai com vergonha do Pai, com vergonha de Deus. Se acham tão sujos que Deus não os receberá de novo. Tem a marca dos pecados na mente,
se lembram das prostituições, se lembram de cada vez que beberam, de cada vez que se drogaram. E aquilo, ao invés de fazê-los correr para a salvação, às vezes é um fator negativo. E a pessoa fica distante. Não, acho que Deus não me ama, Deus não me quer. Isso não é verdade. Já parou para pensar nessa parábola do filho pródigo, que o pai não vai atrás desse filho? Já entenderam essa história? Não é dito uma vez sequer nessa parábola que o pai, depois que o filho foi para esse mundão, mandou alguém atrás dele. Ou ele próprio, o pai, foi atrás dele. Por que o pai não foi atrás do filho perdido? Certamente deve ter orado por ele, assim como Jó orava. O pai também sabia que ele tinha livre-arbítrio, livre escolha. Mas existe uma postura dos pais em relação aos filhos perdidos que nós temos que imitar dessa parábola. A postura de quando o filho voltar quebrantado, quando ele se arrepender, nem que seja um pouquinho assim, você abraçar ele com todas as suas forças. É a hora do resgate. É a hora de fazê-lo restaurar a sua alma. Não é hora de recriminação, não é hora de jogar, apontar o dedo. Eu te avisei, eu falei, eu tinha dito para você. É a hora de amar com mais intensidade. É isso que essa parábola nos passa, amém? Vamos voltar à parábola então? 15, 17, a gente já vai terminar já, irmãos. Vamos lá? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora olha a atitude do pai quando o filho volta. Verso 20, vamos lá? E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele, o filho, de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu fico imaginando aquele homem sujo, vindo da lama dos porcos, cabeça baixa, aquele jovem, se achando indigno, andando talvez com dificuldade, sem olhar para frente, e andando para o caminho com vergonha do pai. Agora eu vejo um pai que quando vê o filho voltar nessas condições, não vem com o dedo apontando, não vem com cara feia, mas corre-lhe ao encontro, o abraça e o beija, porque o ama. Amém, povo santo? Uma das características desse pai é que ele ama incondicionalmente esse filho errado, esse filho que tomou decisões erradas, fez escolhas erradas, mas não deixou de ser filho. Não deixou de ser filho. Quero propor a você nessa noite, que por mais que talvez um filho seu esteja agora fora do Evangelho, talvez se prostituindo, talvez se drogando, entre aspas, envergonhando a família, muito entre aspas, porque ele não é digno só da nossa repreensão, ele é digno da nossa misericórdia. Nós temos que ter um olhar muito compassivo, muito misericordioso. Quando eu vejo um dos nossos jovens no mundo, bebendo com a garrafa de cerveja, né, expondo na foto, ou qualquer outra situação, o meu sentimento não é de repulsa por esse jovem. Meu sentimento é de misericórdia. Me dói, me corrói por dentro. Queria vê-lo de novo aqui adorando o Senhor. Às vezes Deus nos permite ter filhos pródigos que voltam. E é uma alegria tão grande recebê-los de volta. Amém? Como esse pai correu e abraçou seu filho com amor. Olha que coisa linda esse texto, irmão. E o beijou. Verso 21, igreja. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é um filho arrependido, quebrantado. Amém?
Verso 22, igreja. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Esse pai está eufórico, meu filho voltou. Verso 23, vamos lá. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. O pai não cabe de emoção, de alegria dentro do peito. Está transbordando de alegria, manda fazer uma festa. Verso 24. Por quê, irmãos? A parábola foi Jesus que contou. Porque este meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu não vou ler o restante da parábola, porque aí entra outro personagem, o filho mais velho, que está com inveja do mais novo que voltou. Não deveria, porque o filho mais velho tinha tudo a seu dispor. Mas Jesus ilustra dessa maneira porque vai salientar que esse filho estava morto e ressuscitou. Deus tem muitos filhos dele aí no mundo. Deus tem filhos dele cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas que hoje se encontram lá fora, fora da presença, fora do aprisco do Senhor, fora do corpo do Cristo. Talvez até um de vocês que esteja aqui nessa noite já foi um desse filho pródigo, que voltou. Mas se você ler o contexto anterior, a outra parábola, a parábola das 100 ovelhas, eu quero fazer esse contraste, tá bom? Nesse caso aqui, o pai não foi atrás do filho. Neste caso dessa parábola específica. Mas na parábola anterior, Jesus fala: quem é aquele que tendo 100 ovelhas, uma se extraviar, não vai até essa ovelha e deixa as 99 no aprisco. Na verdade, está ilustrando duas situações. Aquele que estava dentro da casa do pai e se desviou e voltou por conta própria, porque Deus colocou arrependimento no coração dele. E aquele que não consegue voltar por conta própria, ele tem que ser resgatado lá fora. São dois tipos de casos. O caso de ir até ele para resgatar é trazer de volta. Mas nesse caso aqui em específico, é fazer com que, na verdade, não fazemos. Nós clamamos a Deus para que ele caia em si. Aí é clamor, aí é súplica. Amém? Intercessão. Todo mundo entendeu a diferença? Existe a dinâmica de pegar o filho lá fora, e existe a dinâmica de clamar pelo filho para que volte. E nos dois casos, pode haver reconquista, restauração. Amém, queridos? Vamos aplicar isso nas nossas vidas nessa noite? Eu não sei exatamente, né, se você tem um filho que não está na presença do Senhor. Pode não ser seu filho, pode ser seu parente, pode ser seu primo, sobrinho. Nós vamos representar aqui os desviados da casa do pai. Aqueles que foram criados na presença, mas acabaram se extraviando. Antes disso, eu quero dar a vocês o último subsídio dessa nossa meditação. Os textos são para consubstanciar como é que Deus trata, como é que Deus trabalha. Abra, por favor, no livro de Romanos, capítulo 2, verso 4. São só mais dois textos e eu já vou terminar. A mensagem não foi longa. Romanos, capítulo 2, verso 4. Eu acredito que já esteja aqui, vai ser fácil a gente ler rápido. Eu falei muito en passant aqui na minha mensagem, que Deus deu arrependimento para o filho pródigo. Mas no texto não fala nada sobre isso, certo? Falou que ele caiu em si. Mas quantos creem aqui que as suas orações a favor dos seus filhos, seus parentes desviados, move a mão de Deus a favor dessa pessoa? Quantos creem? E é isso que nós vamos exercitar nossa fé. Porque não vamos ignorar o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um ponto fundamental, imutável. Mas nós podemos crer que Deus pode ir lá alcançar aquele filho,
onde ele estiver. Deus pode fazê-lo ter um encontro lá na balada, dentro da boate, dentro da prostituição. No ponto de tox que ele compra lá a droga dele, Deus pode quebrantar aquele coração. Deus pode enviar alguém, Deus pode enviar um anjo, Deus pode falar na mente dele. Na hora que ele estiver na fila para comprar droga, ali Deus tocar na mente dele. Meu Deus não me preparou para isso, meu pai e minha mãe não me prepararam para isso. Quantos creem que isso é possível? E é isso que nós vamos exercitar nossa fé hoje. Amém? A favor dos perdidos, da casa do Pai, dos eleitos. 2 Timóteo 2,25 agora, irmãos. Eu não li Romanos, né? Então vamos ler Romanos 2,4. Leia comigo, por favor, é o penúltimo versículo. Vamos lá? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento, igreja? O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Diga comigo, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então Deus interage, não interage? Deus não fica só vendo um filho dele, um eleito da graça, perdido. Deus vai atuar de uma maneira que aquele filho da graça vai ser conduzido ao arrependimento. Quantos creem? Como, pastor? De uma maneira sobrenatural. Nem sempre vai ser através de pessoas, de uma pregação que ele ouça, de repente na televisão ou no computador, mas Deus pode tocar no coração dele lá, onde ele está. A bondade leva a pessoa a se arrepender. É a atuação da graça de Deus sobre aquela vida. Amém, queridos? Para consubstanciar um pouquinho mais esse conceito, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Último versículo. Últimos dois versículos. 2 Timóteo 2, 25 e 26. E a gente encerra a mensagem, eu creio que você entendeu. Nós vamos para a prática agora. 2 Timóteo 2, 25, igreja, vamos lá? Leia com o pastor. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então entenda, uma pessoa que está enlaçada pelo inimigo, o diabo já tem ela presa, mas Deus pode levá-la ao arrependimento. Pode estar preso na mão do diabo, pode ser reconduzido à sensatez, à clara evidência, à iluminação. Nas trevas eu estou perdendo, nas drogas eu estou perdendo, na bebida eu estou perdendo, mas de onde eu saí, da presença de Deus, eu tenho certeza que é um lugar melhor. Quantos dizem amém? Há filhos que podem ser conduzidos de volta para a luz, filhos de Deus, e eles virão e assumirão posições, e como aquele pai vestiu o filho da cabeça aos pés, botar um anel no dedo, irmãos, é honra. É honra. De maltrapilho e sujo a um príncipe vestido. Se o teu filho é eleito de Deus, se o nome dele consta no livro da vida do Cordeiro, mas ele hoje não está na presença, não desista dele. Vamos clamar pela vida dele em nome de Jesus. Amém? Fica de pé nessa hora, igreja. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração era essa. E o desejo do meu coração é que nós todos clamemos pelos filhos. Amém?